Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e o meu convidado de hoje é Daniel Dell'Abio. Ele é fundador e gestor da Exploritas, uma casa que atua no mercado de ações e que também tem um fundo multimercado. Dell'Abio, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você, Ralph. Então vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a Exploritas. Então, a Exploritas tem um pouquinho de o nascimento junto com a minha história de mercado, né? Eu trabalhei no Banco BBA lá atrás, trainee, depois eu fui trabalhar num fundo de ações da América Latina em São Francisco, né? Em 2005, e logo depois eu mudei para a Argentina com o mesmo fundo, né? Trabalhando com ações lá na Argentina, olhando a América Latina. Em 2007, eu fui trabalhar no fundo de bonds, né? Então, era um fundo de 4 bilhões de dólares. É um fundo que era a mesa proprietária do CS, Credit Suisse, que fez o spin-off em 2003. E estavam expandindo para a América Latina, para mercados emergentes. E fui trabalhar junto com o meu chefe cuidado de mercados emergentes para a parte de bonds em América Latina, né? Então, para mim, você teve a expertise de olhar ação e olhar bonds, né? E isso mais tarde, né, em 2014, o fundo gerou na Exploritas. Pô, a gente voltou, né? Esse fundo de bonds em 2008, 2009, na crise, ele meio que fechou, né? Virou um family office. Fazia muito do CDO, CMOs, toda a parte de hipotecas, estava bastante envolvido, né? E aí eu voltei para o Explorador, trabalhar no que queria abrir o escritório no Brasil, abri o escritório, por exemplo, no Brasil em 2010. E falei, por que não a gente pegar nossa expertise de América Latina e trazer um produto onde você tem... No Brasil você tem muito prêmio de risco, mas você tem muito CDI, né? Muitos juros, mas pouco prêmio de risco, né? Porque a gente não traz um pouco do prêmio de risco de fora, em cima do CDI para cá para o Brasil. E aí a ideia é montar um fundo, né, multimercado, onde você trouxesse um pouco desse prêmio de risco em ações, em bonds, em câmbio, aqui para o Brasil, e a gente montou a Exploritas. Quando foi que surgiu? Foi 30 de abril de 2014, né? Então já são mais de 10 anos no mercado. Mais de 10 anos aí, né? Mais de 10 anos de mercado de Exploritas, mais de 20, 25 anos de mercado, né? Então, bastante tempo. E o foco da Exploritas é a América Latina? América Latina, né? A gente faz, basicamente, são 6 países, né? Brasil, México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, os andinos. Você tem uma outra coisa que foge, né? Quer dizer, você tem Panamá, você tem a Copper Lines, né? Você tem, você não tem, né? Lá atrás, 2005, né? Você tinha, na Venezuela, tinha a CanTV, né? Que era tipo a Globo de lá, que era listada em Nova York, né? Mas logo, 2005 mesmo, ela foi estatizada, né? Então, você tem mais 20 anos aí sem grandes emoções fora dos países, né? Você tem uma coisa de dívida no Uruguai, mas a gente nunca teve, já olhou, mas não tivemos, né? Então, e você tem algo que tem algum, sei lá, um flavor de, né? Você tem algumas empresas de mineração que são listadas no Canadá, mais que tem minas aqui no Brasil, minas no Peru, né? Então a gente olha tudo que tiver algo relacionado com a América Latina, a gente dá uma olhada. Quer dizer, não precisa ser listada nas bolsas latino-americanas. Precisa atuar na América Latina. Precisa atuar na América Latina. Eu diria o seguinte, a gente precisa ter algum edge, precisa entender, né? Então a gente precisa entender muito bem, a gente entende a região. Estou trabalhando na região já faz 20 anos, né? Fui morar em Buenos Aires, na Argentina, isso em 2005, né? São Francisco também, morava em São Francisco, mas trabalhava com a América Latina. Estou bastante tempo entendendo o que acontece aqui. É um mercado pequeno, né? Você fala, pô, S&P 500 tem 500 ações e é um pedaço dos Estados Unidos. Você olha para a América Latina, você tem, sei lá, 150 ações, 200 ações, né? O Brasil deve ter 70, 80 que você pode investíveis, né? Então, você olha o universo, assim, o universo de Brasil, ele é pequeno. Quando você olha para a América Latina, você meio que duplica o que você tem de ações e oportunidades no Brasil. E isso traz, né? Você consegue diversificar um pouco e olhar histórias correlatas, né? Você vê um país, talvez, que deixa um pouco mais avançado que a gente, que é o Chile. Você vê, talvez, Peru, Colômbia, né? Um pouquinho atrás do Brasil, a Argentina com as suas peculiaridades, eu diria. Dell'Abio, a gente já vai falar daqui a pouquinho em mais detalhes sobre esses países, sobre essas teses, mas antes a gente vai dar uma rápida parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas,
mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu converso com o Daniel Dell'Abio. Ele é fundador e gestor da Exploritas. Dell'Abio, você falou que atua na América Latina. Vamos combinar. É uma região com muita instabilidade. Por que você escolheu atuar exclusivamente com empresas que operam na América Latina? É interessante a gente falar de estabilidade, né? Porque hoje, isso aqui sempre foi verdade, mas hoje em dia a estabilidade do mundo é o Trump, né? É os Estados Unidos, né? Então, a gente acorda aqui, olha o que está acontecendo lá no S&P, cai 7, cai 5, sobe 3, né? É verdade. E tweet e tudo mais, reserva americana subindo, caindo, o ouro, né? Quer dizer, você tem um ambiente macro americano envolvendo muita coisa. A gente está acostumado, talvez porque eles têm, sabe, 3 meses vendo isso, né? Essa estabilidade lá, a gente tem 30 anos, né? É verdade. Então, vamos falar então um pouquinho de cada país, assim. Que país você está otimista na América Latina? Cara, a gente olha um pouquinho de, né, oportunidades que tem relativo a preço e coisas mudando para melhor, né? Então, a gente vê hoje em dia a maior dinâmica de melhoras é a Argentina, né? Você tem o Milei entrando lá, mas o preço já talvez andando um pouquinho bastante na frente, né? A gente gosta muito de Chile hoje em dia, né? Então, o Chile tem eleição agora em maio, né? Você tem final de novembro, né? Você tem a eleição do Chile e você tem uma direita que está voltando para o poder, né? Provavelmente pela Evelyn Matei, né? Mas também alguns outros de mais centro-direita, o Kaiser, né? Que pode trazer de novo um ambiente um pouquinho melhor, né? Para investimentos, né? Que nem a gente teve na Argentina agora. Então, a gente vê múltiplos muito baratos ainda, vê o câmbio barato, vê o múltiplo barato, tem um potencial de unlock investimentos e crescimento econômico que é bastante importante, né? Então, a gente gosta de um ambiente de taxa de juros muito baixa, né? Então, o Chile tem taxa de juros aí real, né? A NTNB dele está 2%, né? Então, se você pegar algum ativo que rende inflação mais 10, você está dando 8 pontos acima da B deles, né? Então a gente gosta muito esse prêmio de risco que você encontra no Chile com um câmbio barato que traz oportunidade para a gente. E o que você tem investido no Chile? A gente tem um pouquinho de tudo, né? A gente gosta um pouquinho de câmbio de bancos, né? Acho que você tem bancos ali em torno de 2 vezes o book value, mas quando você olha ROE de 18%, 19%, né? Já tem até perto de 20%, 22% ali de ROE, ou de retorno da capital, né? Você olha com juros, né? O juros real de 2%, está falando de 16% de spread, né, para um juros real, né? Então a gente gosta bastante, tem muito do ROE dos bancos chilenos que são ligados a quase que real, né? Porque ele tem muito retornos, o ativo muito ligado ao UF, né? Que seria uma URV, o RV que a gente teve no passado, né? Então uma unidade de referência ali. É uma unidade de fomento, na verdade, que ela é um inflation linker, né? Quer dizer, é a inflação mais, né? Seria uma NTNB quase aqui, né? Então a gente gosta de bancos, a gente gosta um pouco de consumos, né? De shopping centers lá. Pô, também você tem shopping centers aí com a yield de 10, né? 9, 10, 11% de yields, mas com juros muito baixos, tem um spread muito alto, né? Então a gente acha importante. Então é um pouquinho disso e um pouquinho de consumo também. Você falou que a Argentina teve uma melhora do cenário, mas não é hora de investir na Argentina? Eu acho o seguinte, né? Você tem alguns riscos relevantes, né? A Argentina, no ano passado, era começou a virar consenso, né? 3 anos atrás, né? Eu lembro de falar nosso pitch de Argentina e, tava, né? 2019 foi muito ruim, você teve mais 2, 3 anos muito ruins de Argentina ali. E a gente falava de investir na Argentina e um cliente nosso, pessoa física, né? Falou, mas você lê o jornal? Tá vendo aqui? Tá vendo que tá uma porcaria lá, né? Tudo mais, né? Quer dizer, então, esse é o sentimento de Argentina, né? Você tem quase um business risk, assim, de você colocar o pé e
Você é o idiota que não está vendo que é uma porcaria, né? Talvez um pouco parecido com o que você tem hoje em Ações Brasil, né? Você fala que você tem Ações Brasil, cara, você não lê jornal, né? Mas a Argentina era quase que um ativo radioativo. E o Milei fez algumas reformas e hoje muita gente no mercado está muito otimista com a Argentina. Muito. O que ele fez, né, foi muito, 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 muito grande, né? Se você viu algumas mudanças de placas tectônicas lá, né? Placa tectônica de mudar talvez alguns quilômetros, né? Você muda alguns milímetros, centímetros por ano, né? Mas você teve mudanças muito grandes, né? Você tinha um país que tinha déficit nominal de 10%, ficou superávit, né? Quase 10 pontos do PIB de correção de fiscal lá. Então, o Milei fez isso, ele fez isso sem perder popularidade, ele fez isso também porque ele tinha um pouco do mandato dele, olha, cara, a gente tem que ajustar essa economia, né? Então, desde a largada, né, ele já falou, olha, vamos ajustar e vamos fazer isso aqui, e ele conseguiu fazer esse ajuste muito grande. Agora, você tem também, que sei lá, a Galícia, né, estava a $5, né, meio de 2023, ela bateu $70, né? Está em torno de 50, $45 hoje, mas está 10 vezes, chegou a estar 14 vezes acima do low de preço, né? Você tem aí algo incrível, né? Que ele liberou um pouco a moeda esses dias aí, a semana passada, e a moeda está muito forte, né? Você viu aquela decátlon, né? Ali da divisa com a Argentina, é a decátlon que mais vendia no mundo, né? Quer dizer, os argentinos invadindo 90% das vendas para argentinos, né? Você vê os shopping centers chilenos, né? Ainda mais ali perto de Mendoza, onde você cruza, né? Cruza para o Chile muito facilmente. Pô, teve um pick-up de demanda, né? Um aumento de demanda de argentinos comprando lá muito grande porque o câmbio está sobrevalorizado, né? Você tinha bastante restrição, inclusive para a pessoa física para comprar. Mais recentemente, né? Liberou a pessoa física comprar quanto pudesse de dólar. E o dólar deu uma depressão de 10%, mas está apreciando, né? Quer dizer, tá perto do low da banda, né? Então a gente bateu 1.200, está perto de 1.100 agora, o low da banda é mil pesos, né? E você está no meio da safra, né? Então os pessoal de grão com exporto tem que ser obrigado a vender. Então você pode ter uma enxurrada de dólares entrando na Argentina e ele estabilizando. Então, a gente diria o seguinte, né? Quer dizer, lá atrás, né, 23, os bons de Argentina estavam 20% do valor de face, né? Hoje você tem alguns 60%, 70% do valor de face, 80% do valor de face já. Então já andou bastante, né? E você tem essa eleição, né, o midterms, né, que é a eleição legislativa, agora no final do ano. O câmbio era um grande risco, a gente achava até que podia, né, andar mais o câmbio, não liberou para todo mundo, né? Então, você vê, as empresas têm muito lucro acumulado, pode comprar um lucro novo, né? Se fechar o trimestre, der lucro, ela pode comprar o câmbio, mas o estoque de lucros que ela tem lá não pode tirar do país ainda. Mas o câmbio está comportado, de novo, a gente tem olhado, está acompanhando e pode voltar a olhar. Tá cara a Argentina, então? O câmbio está muito caro, né? O câmbio está muito caro. Os bancos, duas vezes book value, não está barato, né? Mas você tem uma perspectiva de crescimento, né, muito grande, né? Tem investimento que está sendo feito lá na época do Macri, né? Antes da Cristina e do outro presidente, Fernandes. Do Fernandes, né? Ele teve o plano gás de investimentos. Então você tinha um investimento muito grande feito em energia e gás na Argentina, quer dizer, que não tinha sido feito mais investimento porque não era rentável, né? Tipo, o metro cúbico de gás vendia $1, né? E aí o que ele fez, não incentivava investimentos, né? Só tinha controle de preço e tudo mais. Ele falou, olha, o investimento novo, né? Eu vou deixar vender a $3, $4 o BTU, né? E aí você teve um investimento muito grande. O antigo você não investe, mas o novo você tem uma rentabilidade boa, né? E aí você teve um investimento muito grande em Vaca Muerta, lá no sul da Argentina. E isso tem feito de sair de um déficit de energia de $20 bilhões negativo para um superávit de $6 bilhões, né? Então um delta ali de 25, $26 bilhões de energia. Então você tem muitos investimentos sendo feitos, né? Você tem ali as grandes mineradoras, tem projetos de cobre, tem uns 3, 4 projetos de cobre para fazer na Argentina, que investimento de $3, $4 bilhões. Da hora que você, né, tiver uma estabilidade, né, o câmbio um pouco mais flutuante, você conseguir sentar no seu board nos Estados Unidos, na Europa, dizer, olha, eu consigo investir lá e consigo tirar o dinheiro lá na frente, você pode ter um investimento grande e aí vai fluir, né, vai consumo, né, mas o câmbio é um risco, né. Você está investindo na Argentina ou não? A gente tem ativos em dólares, né, a gente tem hoje em dia o Bond de Buenos Aires.
Então, o bonde de Buenos Aires, que foi um bonde que a gente teve, chegou a bater 25 centavos o valor de face, está hoje 65, né? Então está, sei lá, 2 vezes, 3 vezes o valor com juros, mais de 3 vezes o valor do low, né, de 2023. A gente tem um pouquinho, ele tem um yield aí em torno de 16% em dólares. A gente acha que pode ir para 10, né? E para 10 seria estar no valor de 85, 86 dólares hoje o valor dele. Então a gente tem, mas a gente também sabe do risco, né? Esse bid terms era algo que a gente via como um risco, por isso a gente tirou um pouquinho, né? Ele chegou a bater 72 de valor de face. Eu diria que a gente imaginava que liberando o câmbio podia ter uma depreciação maior no câmbio, e não tem acontecido. E a gente está olhando, a gente sempre foca na empresa de lá, está perto, ainda não está convencido que é uma barganha. E olhando outras coisas, né, que no Brasil, a gente falou mais cedo de Arcos Dourados na Argentina, que é na Argentina, na América Latina, a gente vê algumas outras apostas que estão talvez um pouco mais assimétricas, né? NTNB no Brasil, né? Você tem 1% do tempo que a B brasileira está acima dos níveis que está agora, de 7,5%, né? Então é muito pouco tempo e muito mais assimétrico, talvez, para a gente poder ganhar dinheiro em outros lugares. Vamos falar então um pouquinho do Brasil. Que tá barato a Bolsa brasileira? Eu acho que a Bolsa brasileira, ela serve uma dicotomia, né? Tá barato, né? E tem motivo para estar barato. Você vê setor de consumo, né? O setor de consumo tradava Brasil a 20, 25 vezes, né? Hoje em dia você acha muitas empresas boas tradando, sei lá, 10, 12 vezes. Andou um pouquinho outra coisa mais recentemente, mas ainda está muito abaixo dos níveis históricos. Por que isso, né? Primeiro porque você tem talvez um pouco de penetração, né? Consumo, né? Lojas Renner, sei lá, Localiza, né? Penetrou bastante, você tem competição de online, você tem talvez a Localiza que é uma gigante, não pode crescer mais 20% por ano, né? Então você tem algumas coisas assim que chegando no limite e você tem também os juros muito altos, né? Então quando você põe o valor presente do fluxo de caixa futuro, ele vale menos porque você dispõe uma taxa maior. Então com juros muito altos hoje aqui no Brasil, a gente está com a Selic 14,25, né? Talvez indo para 14,5, 14,75, né? Eu acho que não chega acima de 15 mais, mas chegamos a ter já precificando 17 quase, né? 16,5, quase 17 de taxa de juros terminal no Brasil. Você faz com que o valor presente, o múltiplo justo de um mesmo fluxo futuro, ele seja muito mais barato, né? Então a gente tem alguns motivos para isso. O poder brasileiro é alto ainda, né? A gente tem um déficit nominal relevante de 8, 9% do PIB. Então uma dívida que cresce, né, bastante ao longo dos anos, né? Você tem um governo que não está ainda, né, focado em corrigir esses desvios de percurso, essas distorções de mercado, mas também do outro lado você tem talvez alguma chance de ter um de governo, que pode ter um governo de direita lá, Milei, né, onde você viu um movimento de 10 vezes alguns ativos, né? Então eu diria que não é 10 vezes no Brasil, mas você vê talvez se melhorar aqui, juros cair e lucros andarem, múltiplos expandirem, né? Você tem várias vertentes, né, que são positivas para o Brasil, que pode fazer, sei lá, vários ativos subirem 50, 100, 200, 300%. E o que vocês estão apostando? Cara, no Brasil, né, a nossa maior aposta hoje aqui, a gente tem juros, né? Então a gente gosta de NTNB. A gente vê esses juros aí de 7,5, 7,60, 7,40 muito alto, né? E a gente, quando a gente olha, né, a gente acha que talvez ter 2 vezes o tamanho, né, em B do que em bolsa faz um pouco mais de sentido para a gente, né? A gente vê também, né, ao longo do tempo, né, algumas distorções na curva de juros. Então a gente vê, sei lá, B50 e B45 estavam muito juntas, de repente abriu para 10 bips de espaço, a gente saiu um pouco de B50 para B45. A gente vê no meio da curva, né, a B35, ela está com, sei lá, chegou a ter 30 bips de spread para B50, ou para B60 até um pouquinho mais. E isso aí não faz tanto sentido. Se você pega via DAP, né, teve muito fundo de crédito. O DAP é o derivativo de NTNB, né? É meio que comprar uma LFT ou comprar uma LTN ou comprar o DI futuro, né? Então, você tem uma distorção de spread. Então, o DAP quase no preço quase igual a B, 4, 5 bips para baixo da B, só que o DAP tem duration de 10 anos, a B35 tem duration de 6,8, né? Você ajusta para o duration, você vê que o derivativo, né, está trazendo com yield mais alto do que o papel, né? Então, em geral, isso aqui é o inverso, né? Então, a gente vê algumas oportunidades em juros no Brasil
E você vê, quer dizer, se você pensar, né, a regra em geral, rule of thumb, que falam, né, quer dizer, que um juros real acima de 6% no Brasil, pode raspar se não perder dinheiro, né? A gente está 7,5%, né? Então, sair de 7,5%, 7,60 para 6, né? Você está falando de 150 bips, durante de, 12, né? Você está falando aí de 20% de upside, mais o carrego de 15 ao ano. Então, você está falando que, se isso acontecer daqui 2 anos, você tem 30 de carrego, mais 20, você vai ter 50% de upside em alguns ativos, né? Então, a gente gosta dessa posição de juros, né? Mas tem investindo em empresas? Ou só estão em A gente tem empresas, né? A exposição líquida em Brasil em ações é baixa. A gente gosta de CVC, por exemplo, que é um business de turnaround, ficou, sei lá, vários trimestres sem gerar lucro, né? E sem gerar caixa. O último trimestre tem começado a gerar caixa, fazendo um trabalho muito bom de recuperação de margem, né? Depois de, acho uma governança ruim e o Covid, né, que endividou um pouco a empresa. Então a gente gosta do ativo, a gente gosta de Rap Vida, né, que eu acho que foi aquele dia de mercado lá atrás, quando juntou com a internet, eu tinha 30, 40 bilhões de sinergias, né, hoje em dia nem a empresa vale isso. E você tem um trabalho de melhoria de custo médico, né, então a gente gosta. E a gente gosta de alguns ativos que tem exposição Brasil, né, quer dizer, nossa posição em ações hoje é Arcos Dourados, né, que é McDonald's da América Latina, uma baita de uma franquia, uma baita de uma marca e um pouco de órfão de índice, né? Se você pega, sei lá, a melhor empresa aqui do Brasil, você vai falar, sei lá, Localiza, Lojas Renner, tá no índice, todo mundo tem, né? Cara, Arcos Dourados é tão prêmio quanto, né, em termos de tamanho de business, né? Falando de 1.800 lojas da América Latina, 1.700 lojas, vai abrir mais 1.000 lojas nos próximos 10 anos. E é algo que não parte de nenhum índice, né? Está listado em Luxemburgo, né? Os donos são argentinos, mas a sede é no Uruguai. Então você fica meio que você não participa de nenhum índice. Na verdade, ela participa do índice Argentina, de 3%, né? De índice Argentina. E a gente acha muito barato, né? Quer dizer, é um play que está gerando muito caixa, free cash flow yield de 15%, 18% ali. O ROIC de investimento sobre ativos, né, aqui no Brasil está perto de 30%, então é muito rentável. E é engraçado que você tem uma marca tão forte, né, que você vê o Burger King aqui no Brasil struggling, né, quer dizer, sofrendo, o McDonald's com margem esperada, 17%, 18% de margem de EBITDA, né, isso aí é muito, muito alto pro business dele. A gente vê eles pagando até um bi e meio de market cap, né, eles estão pagando hoje um mínimo de 50 milhões de reais de dividendo, mas ele está fazendo um capex agressivo, né? Tem 1,8 milhões de dólares para abrir uma loja, né? Estão abrindo 100 lojas por ano, você tem aí 130 milhões de dólares de capex de investimento, né? Só de crescimento. Se você estabilizasse, não crescesse, você poderia, em vez de distribuir 50, distribuir 220, 280, 230, desculpa, 230 milhões de dólares de dividendos em um bi e meio, né? Daria, sei lá, 15, 16% de yield, né? E ainda crescendo só a inflação, né, com os ativos. Então, eu acho que é algo muito, muito barato, né? É um ativo premium, trade, né, em Nova York, e a gente gosta e tem metade do business Brasil, né? Brasil, marca premium, quer dizer, você teve, na pandemia, você acelerou também o pedido online, né, que não era tão relevante. O drive-thru, ele tem 70%, 80% das lojas que tem standalone, né, fora de shopping, né? Então, você consegue passar com drive-thru e pelo aplicativo. Então você ampliou muito a capacidade de venda numa loja, né? Antes você tinha, sei lá, 5% de vendas, né, desses dois ambientes fora a loja. Então você passava na loja, estava cheio, você não conseguia mais, não tinha lugar para sentar e tudo mais, né? Agora, como você tem a entrega, né, e o drive que cresceu muito, as pessoas acostumaram a pedir comida em casa, você tem esse 20% a mais de receita, quer dizer, 15 a mais, né, só de 5 para 20, que é uma receita nova que não exige capex de loja, né? Então, você consegue expandir muito receita e margem, pode ter sido algo bastante bom para a gente. O Delabio, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Você até comentou aqui no começo da nossa conversa, né? Que coisa louca, hoje a instabilidade está nos Estados Unidos. Mas tem aquele conceito do excepcionalismo americano. E o Warren Buffett dizia, nunca aposte contra a América. Hoje você vê o Trump pressionando por mudanças no Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Você vê toda essa questão de tarifas e isso está criando uma oportunidade para o capital fluir para outros mercados.
Existe chance disso vir para cá, para os mercados emergentes, Brasil, América Latina, é um destino desse dinheiro? Eu acho que já tem tido já, né? Primeiro eu não sei, né? Então, hoje em dia tem uma incerteza tão grande que se acorda de manhã, está nublado, acorda de tarde, está um sol ensolarado, né? Então, sei lá, o mercado acorda caindo 3%, meio do dia sobe 8%, né? Então, você tem uma dinâmica de mercados emergentes, né? Uma imprevisibilidade tão grande, né? De deals, não deals, nos Estados Unidos que tem expandido por todos os lados, né? Essa certeza por todos os lados. O que a gente tem um pouco mais de certeza, né? A gente tem certeza que, em geral, isso é um pouco mais recessivo. E pelo motivo bem simples, né? Quer dizer, quem queria investir algo, vou abrir uma fábrica nova, estou para abrir uma... Eu falo, pô, mas para um pouquinho, eu vou abrir aonde agora, né? Abro no México, abro na China, abro nos Estados Unidos, abro no Brasil, né? Então, porque é um investimento, quando você colocou, né? Colocou cimento, colocou a fábrica, reformou, não você leva para outro lugar, né? Você tem que depreciar isso e não reinvestir e investir em outro lugar. Então é algo que você não consegue levar, né? Você vai fazer uma rodovia, não dá para levar a rodovia para outro lugar. A rodovia está ali, está feita, né? A gente no Brasil costuma ver, às vezes, né, aqueles viadutos mal acabados, né? Início de obra, você vê ali o esqueleto, pô, não dá para tirar lá o dinheiro e depois lá está lá já, né? Então você tem talvez um pouco menos de crescimento no mundo. A outra coisa, né? A gente vê todo trade é um pouco relativo, né? Então, quando você começa a ter um pouquinho menos de demanda, um pouquinho mais de risco, começa a questionar, né? Você começa a questionar Estados Unidos como moeda de reserva. Pô, onde você viu isso, né? Começou talvez com a Rússia lá atrás, né? Então, a Rússia tinha toda reserva, muita reserva em dólares. E aí, com a guerra da Ucrânia, você vai lá e, pô, não é mais seu. Agora vamos segurar isso aqui, que você não pode tirar mais e a gente vai reter essa sua reserva, né? Ela começou um movimento, pô, desconfiança. A China falou, pô, será que quando eu invadir Taiwan, será que eu vou invadir Taiwan ou não? Vão também controlar minha reserva, né? Teve um movimento. E agora você tem um movimento do Trump, né? Primeiro que comprando briga, né? Quer dizer, eu sou fortão, então me dá teu lunch money, né? Você, casa de filho americano, né? Que dá seu lanche aí pra gente, né? Deixa eu comer sua maçã. Então, e eu faço isso porque eu posso, né? Então, você tem um pouquinho de mudanças geopolíticas assim, e um pouco mais de medo na margem, né? Pô, será que eu quero ter todas as reservas em dólares, né? Então, você vê o euro apreciando, você vê... E Brasil, o que é? Brasil, quando você olha para o PIB mundial, ou relevância mundial, sei lá, 0,5%, 1% do... Então, eu diria que parte disso, né? Tem para o Brasil também, né? E está vindo já, né? Você vê alguma coisa de câmbio apreciando aqui, com todos os nossos problemas e tudo mais, né? A gente ficou menos feio na relação, né? Então, esse ano o Brasil deu mandada, né? O small sobe 13%, a bolsa sobe 7%, 8%, né? A gente achando que é um pouco da gente, mas pô, tudo meio que subiu, né? Então, México, sim. Chile, até em fevereiro foi um pouco, o Brasil deu uma piorada, tudo andou e o Brasil deu uma caída, né? A gente até aproveitou para tirar um pouquinho de ações de outros lugares e pôr um pouco mais no Brasil. Mas eu acho que tem tido um questionamento muito grande, né? Acho que, sei lá, o Trump tenta ganhar um pouco no grito, na bravata, né? Um great deal is coming, né? Great conversations, né? Tipo, essa coisa falar meio que hipérbole, tudo é hipérbole para ele, né? Mas você começa a peneirar e olhar assim a substância, mas eu acho que tem muita espuma também, né? Muito noise muito ruído dentro do que ele fala. A gente fica preocupação nessa economia global, né? A economia global enfraquecendo um pouco porque, pô, investimentos estão caindo, né? Então, sei lá, talvez algo de deflacionário, né? Se não vender tanto para lá, talvez tenha ido para algum lugar, pode ser um destino. Eu não sei, não tenho tanta confiança, mas algumas pessoas acham que pode ser positivo para o Brasil, né? Espero que seja. Ô, Delábio, antes da gente ir pro bate-bola, rapidamente, assim, me dá uma visão assim, Brasil, Argentina, Chile. Qual país você está mais otimista? Chile, acho que depois Brasil, eu diria que mais os juros. Brasil tá barato, você tem uma dinâmica tipo o fiscal ruim, o governo ruim, mas pode ficar bom logo ali, né? Depois daquela terceira curva ali, ó, né? Você pegar tinha aquela, quando era criança, né? Aquela Thundercats, né? Me deu a visão além do alcance, né? Se conseguisse olhar 3 trimestres para frente e ver um Tarcísio crescendo, né? Tem uma pesquisa parar, a pesquisa saiu hoje, bom, não sei quando é que vai ao ar aqui, mas você vê que todo mundo ganhando do Lula no segundo turno, né? Para a pesquisa, um pouco mais para a direita, tudo mais, mas a dinâmica, né?
você começa a olhar a dinâmica, assim, tem um crescimento muito grande. A Lula é muito hábil politicamente, né? Está um pouco mais cansado. Mas você vê também, o pessoal não gosta de estar com o perdedor, né? Então, você vê esses movimentos. O Lira não quis ir para o governo, né? Então, eu acho que você tem uma chance de mudança boa no Brasil. Então, o Brasil, eu acho que tá ruim, mas pode ficar bom. Né? E a Argentina, pô, tá bom, mas o preço... A Argentina é a queridinha do mercado hoje. Você não está tão otimista com eles assim. A gente já teve muito otimismo no passado, né? Quer dizer, quando o Macri ganhou, né? Você levou um tombo lá. Levou um tombo depois de um tempo, mas logo que ele ganhou, né? Teve 2 anos de muita euforia, né? O terceiro ano de um pouquinho e o quarto ano que não teve a reeleição, né? Mas, cara, você fala com os locais, fala assim, cara, são 8 anos de Macri e são 8 anos de Vidal, né? Vidal era governadora de Buenos Aires. Então você tinha aquela coisa de, cara, agora mudou, né? A gente, cara, mudamos, ganhamos, não sei o quê. Isso aqui são 16 anos de prosperidade, né? Meio que usando Bolt, você sabe? Né? Ou para o alto-avante do Toy Story lá, né? Buzz Lightyear, né? Então, parece que não tinha erro. E aí, a gente, o fato de ter muita cicatriz nas costas já, né? A gente fica um pouco de medo, né? Talvez o medo te deixa um pouquinho mais receoso, assim. Pô, você tem um câmbio controlado. A inflação do mês passado foi acima de 3%, né? A banda que estava tendo de câmbio é depreciada de 1%. Então tinha um câmbio forte que está tendo inflação de 3%, que seja 2,5% para o futuro, depreciando 1%. Então todo mês você está apreciando a moeda em 2%, 1,5%, 2% de apreciação da moeda, né? É uma pressão muito grande, né? Que você vai tampando, uma hora que estoura, você pode ir para o outro lado, né? Mas também a gente tem pouco peso rodando na economia, então você está controlado por enquanto. Mas tem um risco. O B-Terms está aí e foi o trigger lá atrás, começou a piorar na Argentina. E aí quando veio as primárias, né, que é um ano e meio depois ou 2 anos depois, aí foi o trigger de tudo corrigir na Argentina e não tinha saída, né? Quer dizer, muito trade, mercado muito raso. A Real Money não está olhando, né, mas não entrou ainda. Então só fast money, dinheiro, né, que tem que sair, tem que estopar, e aí não tem saída para todo mundo. Vamos para o bate-bola agora. Perguntas e respostas rápidas. Me diz, Delab, um investimento que você se arrepende. Investimento eu me arrependo, cara. A gente investiu aqui no Brasil em Viver, né? Viver que parecia mais morrer, a ação lá que era Impar lá atrás, depois virou Viver, tinha Lagoa dos Ingleses lá. Eu lembro de olhar bastante detalhe, né? Até o momento, meu ex-chefe estava no board e tudo mais, entendi bastante a empresa e as coisas surgem, né? Um setor ruim, né? Setor ruim no mundo inteiro, né? Eu lembro de olhar no Chile, tinha Pascorp, deu ruim. Você olha para o México, né? Era exemplo de crescimento de low income e tudo mais, né? Pré-moldados, né? Homex quebrou. Você olha na China, cara, deu ruim, né? Você olha nos Estados Unidos, cara, né, 5, 10 anos dá problema e dá ruim também. Então, acho que é um setor que quando você ganha, você não ganha tanto, e quando você perde, você entrega as calças, né? Então, eu tenho uma análise também que fala, você tem nojinho? Eu falo, cara, peguei um pouquinho de nojinho, né? Do setor. Então, viver ao morrer foi algo que me arrependo, mas também, alguns anos depois, né, me ajudou até a ganhar dinheiro short no setor, porque o pessoal fala, não, mas o ativo, o NAV, vai been there than that, né? Tipo, já passei por aí, pensei isso aí também, cara, esse NAV não é liquidável, ele vai ruir e acaba acontecendo isso. Então, a gente ganha dinheiro short em alguns papéis. E o contrário, investimento que você se orgulha? Cara, um rendimento a gente hoje se orgulha, né? Eu acho que a gente teve um bonde de GP Investimentos, né? GP Investimentos tinha um bonde lá atrás que era 10% em dólares, né? A gente montou o fundo em 2014, tinha já esse bonde e ficou nele. A empresa tem recomprado, tem quase nada de outstanding dele, né? Já tem recomprado o bonde, mas a gente ficou até o ano passado com ele. Então foi um holding period de 10 anos, né? De ter mais ou ter menos. E crise, né? 2015 ele caiu, 2019, 2020 ele caiu também, né? Entre você conseguir adicionar e tudo mais, foi uma TIR em dólares para a gente, de em torno de 12, 13% de TIR em dólares. E aí a gente olhando, tropicalizando para real, foi um CDI mais 8, CDI mais 9 ao longo de 10 anos, né? Eu acho que foi algo bom e mostra um pouquinho de, tem coisa de curto prazo, mas teve um ativo que a gente ficou 10 anos no portfólio, né? E foi muito bom. E um livro de cabeceira? Eu gosto muito da Bíblia, né? Eu acho que tem bons princípios lá e eu acho que eu gosto.
um hobby? Eu gosto muito da cozinha dos filhos, né? Então, a gente passear com eles, né? A gente foi... Meu filho fez 18 anos agora, né? Meu filho tem 15, né? Então, a gente foi andar de kart, depois foi jogar paintball, né? Tô até com umas marcas de tiro aqui, mas é gostoso, né? Eu acho que a gente tem uma casa em Atibaia, né? E a gente sempre chama os amigos, né? Então, os amigos dos meus filhos são amigos nossos, minha esposa. Então, acho que é bom estar com os filhos e ver eles crescendo e poder influenciar em vez de ser influenciado. Acho que família é um bom hobby, gostoso. E Delábio, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? Eu acho que tem uma frase, né, que é a regra de ouro, né? Faça com os outros o que você faça com você. Que ela tem uma origem quase que também na Bíblia, né? Quer dizer, amor ao próximo, assim, sabe? Amar ao próximo com otimismo, né? E na verdade vem lá de trás, né? A chamar, né? De Israel, dos judeus, né? Que fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo com otimismo, né? E acho que todo o resto, né? Ele fala que todo o resto depende disso, né? Então, acho que o respeito ao próximo, amor ao próximo, né? Que a ética, né? Acho que são coisas boas, né? Algo parecido com isso também, né? Eu lembro em 2005, quando eu era em São Francisco, lá, eu trabalhava com meu chefe, o chefe perguntava, cara, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai trabalhar quero conviver com essas pessoas, né? Nesse trabalho, quero conviver, porque você vai gastar, sei lá, 8, 10, 12 horas com essas pessoas aqui, quero conviver com eles. Então, pensando um pouquinho de vida, hobby, né? Trabalhar com o que você gosta, família, ética, né? Tratar bem as pessoas, acho que são frases boas e boas coisas para se viver. Delábio, muito obrigado aqui por essa conversa no Café com o Investidor. Muito obrigado, Ralf, é sempre um prazer, né, estar com vocês aqui. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Daniel Delábio. Ele é fundador e gestor da Exploritas. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcast, segue a gente e até o próximo episódio.